Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui ainda no Espírito Santo, em Linhares. Sei que muita gente ontem ficou pesquisando ali um resumo sobre o caso do Georgeval, sobre a condenação, altíssima do ex-pastor Georgeval Alves, esse julgamento que durou 2 dias, que eu cobri na integralidade, estava lá em campo. Mas acontece que, além de nós termos tido aqui a transmissão de parte do pré-julgamento da audiência de instrução da Cíntia Mariano, que acabou durando pouquinho, a hora que eu cheguei estava passando também a entrevista com a Kátia Goulart. E a gente não pode sobrepor conteúdo no YouTube, senão nenhum é potencializado. Então, para que ele atinja a máxima potência e o conteúdo, organicamente pelo menos, a gente não pode já colocar um conteúdo em seguida. A não ser que seja assim, a gente só faz isso quando é direta de julgamento mesmo, que eu vou saindo e vou falando, mas não foi o caso desse julgamento. Eu precisava estar lá na integralidade, eu precisava ficar o tempo inteiro dentro do plenário, e então eu vim na terça-feira à noite, à tardinha, falar com vocês. E estou vindo agora para explicar bem certinho tudo o que aconteceu, lembrando que todos os depoimentos serão narrados, todos serão narrados da mesma forma que foi no caso Flor de Lis. Para quem não sabe, você já narrou, você vai narrar? Gente, para uma pessoa narrar alguma coisa, ela precisa primeiro ter aquela coisa, certo? Se alguém vai narrar um livro, ela precisa ter um livro. Para eu narrar o depoimento, primeiro ele tem que acontecer. E aí eu não posso sair, vir aqui pro hotel e narrar um conteúdo, porque daí quem vai fazer os outros, né? Quem vai pegar nota dos demais depoimentos. Então eu precisava acabar todo o julgamento do Georgeval para eu poder começar a narrar cada um. É um processo enlouquecedor, é um processo de transcrição de tudo que foi escutado ali, e depois narração, edição, corte, exportação, upload e toda a questão de trabalho algoritmo dentro da plataforma. Então é um trabalho muito cansativo. Quem segue o canal sabe, eu só faço isso para que vocês se sintam ali dentro do tribunal. É uma coisa que acho que ninguém faz, só eu mesma, porque eu sou muito louca. E desde o começo eu tenho essa proposta de colocar vocês lá dentro, junto comigo, dentro do julgamento. Sei que ali na transmissão da Cíntia Mariano houve um começo ali de não tinha áudio. Em transmissão de julgamentos, de audiências, as pessoas ficam muito enlouquecidas, elas ficam muito nervosas. Qualquer contratempo já surtam, já começam a colocar coisa no chat. Isso aconteceu no da Cíntia, infelizmente. A gente não consegue dar conta, a gente quer abraçar o mundo e trazer tudo para vocês, né? Os melhores julgamentos, as melhores audiências, no sentido de júri, dinâmica, de repercussão, mas a gente trabalha ao vivo, né? A gente trabalha ao vivo com equipamentos e com sistemas que às vezes vão dar problemas, e isso é normal. A gente não senta no ar-condicionado, no estúdio, debate sobre casos, nada disso. A gente vai em campo, é reportagem, é transmissão ao vivo, então isso tudo pode acontecer. Mas as pessoas, elas começam em vez de entender o nosso trabalho, o nosso suor, porque a gente nem recebe a altura, nem próximo, às vezes mal consegue pagar as contas, mas as pessoas vêm e agridem a gente pessoalmente. Porque não estão ouvindo um som de uma transmissão, porque ainda não conseguimos resolver um som de uma transmissão. As pessoas hoje existem pessoas, infelizmente, né, graças a Deus não é a grande maioria, muito ruins, circulando pela internet. Então elas vêm e agridem a gente de uma maneira, a gente está, assim, num processo, gente, que vocês não têm noção de trabalho. E ainda tem gente que vem e fala, ataca você, ataca o seu caráter, ataca a sua idoneidade. E eu queria dizer para essas pessoas que o meu objetivo como profissional e como ser humano é evoluir, sempre evoluir, tá? Eu quero buscar evoluir. A Fernanda que eu fui ontem, eu nem sei mais onde que ela está, provavelmente ela nem exista, porque o meu percurso é com a evolução, tanto profissional quanto pessoal. Eu acho que esse é o melhor caminho.
né, a evolução espiritual, a evolução profissional, e eu aconselho isso para as pessoas, porque senão vocês vão ficar aí falando de coisas do passado, de pessoas que não existem mais. Provavelmente amanhã eu não vou ser essa Fernanda que eu sou hoje, eu já serei outra, graças a Deus. Então esse é o meu percurso. Agora o meu trabalho, ele é feito para vocês, não para mim, ele é feito para vocês. Ganho com ele, às vezes dá para pagar as contas, às vezes nem dá. Mas o meu compromisso com o público será sempre este, e é ao vivo, e é reportagem. Eu não me considero uma jornalista de bancada, eu me considero uma repórter. Já falo isso para as pessoas que conversam comigo em chat, essas coisas. Eu sou uma repórter de campo que está na guerra. E então esse é o meu trabalho. E vão haver aí vários problemas técnicos, porque a gente está ao vivo dependendo de toda uma infraestrutura que às vezes é humana, às vezes é natural, às vezes é técnica. Tá? Então eu queria que vocês se acalmassem assim, quando começa uma transmissão, quando começa qualquer coisa, mantivessem o respeito pelas pessoas, mantivessem o respeito nos comentários. Eu sei que para umas pessoas é impossível, mas essas pessoas são exceção. Eu queria agradecer a maioria de vocês que tem demonstrado sempre um carinho muito grande comigo, com o canal, com quem está por trás do canal, como foi a transmissão, com o Thiago. Então, já extremamente carinhosos, transferindo o carinho que tem para mim ao Thiago, tá bom? E outra coisa que eu queria falar é que algumas vezes, como a gente acaba fazendo cobertura de júris, de todo o processo, a gente está dentro de todo o processo, eu estou dentro de todos os processos, eu estou lendo os processos em 60% das vezes, a gente acaba que vai aprendendo bastante, e alguns posicionamentos eles são críticos e alguns eles são somente jornalísticos. Existe o posicionamento crítico que eu vou adotar a partir de agora em relação a performances, a questões ali no júri, em audiências, mas crítico não é relacionado à crítica de atacar as pessoas. Uma crítica é apenas uma descrição do meu ponto de vista profissional, de repórter, de uma questão jurídica. Não é o ponto de vista de um jurista de uma questão jurídica. E também, claro, converso com juristas antes de formular a minha opinião, antes de vir aqui, para ver se eu não estou errada em alguma coisa, para ver se eu não entendi direito, para ver se eu posso estar equivocada. E mesmo conversando com juristas, com outros e corroborando ali com a minha opinião, e eu tendo às vezes que dar uma lapidada, eu posso errar. Tá bom, gente? É só a minha opinião. E eu vou dar ela aqui junto com a matéria do caso do Georgeval, como eu tenho dado desde o início ali da cobertura no Instagram e aqui no YouTube. Tudo que a gente não tem um veículo escrito, não é a nossa intenção. Então, quando a gente está em um julgamento ou numa audiência que não pode filmar e não pode gravar, fotografar, nada, vocês fiquem sempre ligados no YouTube na comunidade, porque assim como um veículo escrito, imprensa escrita vai atualizando, eu vou sempre atualizar vocês na comunidade e no Instagram, às vezes mais, às vezes menos. Nesse julgamento, por exemplo, não podia filmar, não podia gravar, mas você poderia continuar trabalhando com o seu celular. Então, graças a poder continuar trabalhando com o meu celular, eu pude atualizar mais vocês, tanto na comunidade, quanto no Instagram, post e stories, tá, gente? E se vocês tiverem outra sugestão de locais onde eu possa também estar aí compartilhando as notícias em tempo real dos tribunais, eu agradeço, todo o conselho é bem-vindo. E lembrando que também não somos peritos em todas as tecnologias, então nas outras, algumas a gente se defende, outras a gente tenta aqui fazer um trabalho um pouco melhor, um pouco mais à altura de quem está assistindo e gosta. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, meu Deus, não me lembro, mas depois eu vou lembrar. Agora vamos ao julgamento do Georgeval, tá? As minhas considerações do julgamento do Georgeval. Nós demos em primeira mão, primeiríssima mão, antes de qualquer pessoa, a sentença do Georgeval. Isso é muito legal. Ele foi condenado a 146 anos de prisão pelos crimes contra o seu filho, Joaquim, e seu enteado, Cauã. Desta condenação, ao contrário do que se pensa, Georgeval ficará preso 30 anos. Ele ficará preso 30 anos em regime fechado, gente. Muita gente está falando, ele vai ficar 40 anos. Não, ele não vai ficar 40 anos, porque o crime aconteceu em 2018.
2018, ainda reinava os 30 anos de prisão máxima no Brasil. A partir de 2020, a gente já falou isso aqui também, veio o pacote anticrime e agora, crimes cometidos de 2020, da vigência da lei, né, da data de vigência da lei, em que a lei entrou em vigor, a partir de 2020, crimes cometidos em 2020 já estão sujeitos a este pacote anticrime. Por exemplo, se o Georgeval tivesse cometido esse crime em 2020, 2021, ele teria que ficar preso 40 anos cheio, integral, tá? Ah, Fernanda, mas depois desconta isso, desconta daquilo, sem chance. O Georgeval, eu vou explicar para vocês tudo isso, depois eu vou também mostrar para vocês todas as sentenças, quantos foram os votos de cada jurado, vou explicar essa questão também, tudo. Eu vou tentar passar aqui para vocês, eu queria fazer uma live bem completa, então não poderia ter feito ontem também, dessa maneira aqui. Então, o Georgeval vai ficar 30 anos em regime fechado, que o máximo que uma pessoa pode ficar em regime fechado no Brasil é este tempo. Antes de 2020, 30, depois de 2020, 40 anos. Se ele pegar 300 anos, ele fica no máximo preso 40 anos no Brasil. É assim, tá? Revolta muita gente, revolta, mas é essa justiça, a gente tem que mudar no legislativo. Faremos a cobertura completa do júri, né? O júri tem uma dinâmica diferente dos habituais, por motivos que apresentei no resumo do primeiro dia e pela complexidade e hediondez deste crime, tá, gente? Do crime praticado contra menores, muito pequeninos, que ele deveria cuidar, que ele deveria proteger, e foi agravado por diversos motivos. Então, o Georgeval não teve nenhum benefício ali, digamos assim. Todas as agravantes foram consideradas e ainda aumentadas, eu vou explicar aqui, tá? Nas sentenças. E depois eu vou narrar os depoimentos, espero que vocês se sintam um pouquinho dentro lá do júri, como nós que estivemos lá dentro, nos sentimos. E fiquem fascinados pelas dinâmicas, porque cada depoimento foi bem interessante, foi muito interessante, foi diferente dos depoimentos, dos julgamentos que a gente costuma ver. Esse foi bem diferente mesmo. Mas antes, deixa eu fazer uma ressalva, que após o meu resumo de terça, o Georgeval foi ouvido. A acusação, como não é normal, dispensou as suas próximas testemunhas, no caso, pois além de acreditar que tinham já materialidade suficiente para condenar o Georgeval, apenas com os depoimentos de dois depoentes, o delegado e o perito do Corpo de Bombeiros, que foi o primeiro que chegou à cena do crime, ali ouvindo o Georgeval, já estava suficiente para que a acusação se sentisse confiante para pedir a condenação do Georgeval, em todos os quesitos. Percebeu também a acusação que a defesa estava perdendo muito tempo na inquirição destas testemunhas, de modo contraproducente, que não agregava a nenhuma das partes ali. Então, para evitar delongas exageradas, a acusação dispensou as demais testemunhas. Foram ouvidas 2 testemunhas de defesa de Georgeval, que é um doutor, que é o doutor Eude Lobo, é aquele que vai em vários julgamentos, ele é contratado pela defesa como assistente técnico da defesa, ele foi no Flor de Lis, foi na audiência do Jairinho e veio nesse aqui, psiquiatra, tá? Forense, gabaritado, então é uma figura aí carimbada nos grandes tribunais do júri, contratado pelas defesas de réus em situação crítica. Entretanto, ele foi ouvido como testemunha e não como assistente técnico. Então, as 2 testemunhas únicas do Georgeval foi um psiquiatra, o doutor Eude, e uma psicóloga, a doutora Elisa, acredito. Entretanto, a psicóloga foi ouvida e seu depoimento deixou escancarado que eles não eram testemunhas, como foram constituídos pela defesa, mas assistentes técnicos de defesa. A psicóloga chegou a declarar isso à voz para o promotor, tá? O promotor conseguiu tirar isso dela, conseguiu fazer essa doutora dizer que ela era uma assistente técnica contratada pela defesa do Georgeval, ou seja, descaracterizando ela como testemunha. Então, eles estavam ali defendendo seus próprios interesses, pode ficar claro isso, e não do Georgeval, né? No caso, não da justiça. Acredito que ficou desqualificado esse testemunho dela, foi tão caótico que a acusação deixou passar. Por si, ele foi desclassificado, eu acredito nisso. E vocês verão por que, precisamente na narração. Mais uma vez, a moça chegou a dizer que representava a ciência
desmerecendo o trabalho do delegado do caso. Ela disse algo como que ciência um delegado pratica para saber isto ou aquilo. Eu estou amparada pela ciência, acreditava poder explicar todas as questões do complexo processo que o Georgeval enfrentava, desmerecendo completamente o trabalho de um delegado, de uma perícia. Já o próprio Georgeval chegou se explicando a si mesmo pela sua própria postura. Através da postura dele dava para perceber bastante da sua personalidade persuasiva. Ele gosta da fala, disse que não teve oportunidade de falar, que não foi lhe dado direito à palavra na maioria das vezes, e que apesar do tempo curto que ele entendia ser, ele queria colocar certas questões, entre elas, ele disse sempre ter sido um bom pai, que tem um filho do primeiro casamento e que além deste filho criou uma enteada pequena até a sua adolescência, e que sua ex-mulher deveria ter sido arrolada porque ela iria dizer que homem ele foi, como ele foi bom e nunca abusou de ninguém. Sua ex-mulher antes da Juliana, tá? A mulher que ele tinha em São Paulo. Ele se esquece que teve uma bebê e foca em Joaquim e João, seus filhos com Juliana. E diz que quando Joaquim relatou que haviam mexido nos seus órgãos ali na escola, ele mesmo teria ido lá à escola indignado, cobrar posicionamento da instituição, se colocou como o pai mais enérgico que Juliana. Quem disse ser mais permissiva com os filhos, mais compassiva, Georgeval disse que ele sempre era quem levava os meninos na escola, pois Juliana tinha seu bebê para cuidar e os afazeres com este bebê. E que até hoje ela crê na inocência dele. Ele disse isso com convicção, que a Juliana o apoia e crê na sua inocência. Ele declarou também que ganhava um salário de R$ 1.500 na igreja, e doações dos fiéis, que a igreja pagava seu aluguel. Era uma igreja de franquia, ele tinha superiores hierárquicos nesta vertente da igreja, que é uma vertente batista, mas não sei qual, não sei precisar qual seria. Aí ele vem dizendo que pastores o obrigaram, Georgeval disse em seu depoimento, com um tom impactante: Excelência, eu menti, vou contar toda a verdade. Aí se esperava algo que fosse realmente relevante. Então Georgeval seguiu com sua narrativa, onde disse que ele não tentou salvar as crianças, que ele sequer entrou no quarto, e que ele era um covarde, e que não queria ter sido visto como um covarde, porque ele não entrou lá dentro devido a ter asma, e que esqueceu a bombinha e também travou. Ele travou diante da situação. Teve essa reação de travar, mas que desde o momento que um casal parou ali o carro na frente da casa, quando estava pegando fogo, para saber o que acontecia, e empurrou o portão para entrar, ele nunca mais ficou sozinho, nem por um segundo, que pastores o acompanhavam a cada segundo e sempre o aconselhavam pela imagem da igreja. E pois essa imagem da igreja ali precisava ser preservada, e eles diziam a Georgeval que não seria bom ele passar uma imagem de covarde. Então eles iam dizendo para ele falar isso, para ele falar aquilo. Esse o Georgeval em seu depoimento, que por isso ele teria mentido, e essa seria a grande verdade que ele ia contar, que ele era um covarde, né? Ou seja, eu sou um covarde, não sou assassino. É melhor colar que eu sou um covarde do que eu sou um assassino. Na questão do lanche que ele pediu na delegacia, ele disse que eles que trouxeram para ele, porque ele também tem diabetes. Diz que foi ao shopping lanchar pelos seus pastores, foi levado pelos seus pastores, porque no hotel não tinha comida em todos os horários, e que tirou selfie no elevador deste hotel antes de ir para o IML, para mandar para um pastor ou parente da Juliana, alguma coisa assim, para dizer que eles estavam bem, igual disse a Monique Medeiros, né? Porque ela fez aquela selfie na delegacia que foi para mandar para uma parente. Foi a mesma coisa que o Georgeval alegou por ter tirado aquela selfie no elevador minutos antes de ir para o IML, minha gente. Ele disse que foi abusado na infância e por isso sempre cuidou e vigiou dos meninos, que entrou em um embate com a escola certa vez quando o Cauã disse que haviam mexido no seu órgão ali, um amiguinho teria mexido ali, e que nunca ele os filhos e nem espancou e nem tacou fogo no quarto. Aí a defesa coloca um vídeo com uma mensagem de seu filho, que eu acho que é esse filho de agora, e ele chora um pouquinho ali, rapidamente já se recompõe. Agora, assim, como ele permaneceu no julgamento, né? Ele permaneceu todo o julgamento de costas para todos, de cabeça baixa. Durante a leitura da sentença, ele não esboçou nenhuma reação, tá? E mais, vocês verão na narração onde cada depoimento é um episódio à parte no sentido de nuances e polêmicas, especialmente como é um pouquinho da personalidade do Georgeval.
Embates entre a advogada Florence e o assistente de acusação, o Ciderson Vitorino, o Dr. Ciderson, foram frequentes, enquanto a promotoria sustentava ou a assistência de acusação. A advogada e alguns de seus colegas ficavam com um riso irônico nos lábios, tipo para tentar causar insegurança nos assistentes e promotores. Enfim, é uma estratégia, eu acredito, né? Mas não surtiu efeito, e eu fiz uma crítica também sobre isso lá no Instagram. Não surtiu resultado algum, nem para desconcentrá-los minimamente, nem para irritá-los e os fazerem perder raciocínio. Aliás, é um ponto de crítica que continua desta repórter aqui, que vai se especializando em cobrir grandes júris, no sentido de que é lógico e de fácil compreensão quando a acusação está sorrindo irônico. Tá tudo bem, cabe. Ah, Fernanda, você está sendo imparcial. Não, eu estou em campo, no meio do público, que é o termômetro do júri. E por isso, após alguns júris, eu digo, senhores advogados, inseriria na pauta de cursos dos senhores. Jamais fazer isso. O advogado de defesa precisa ser sério o tempo todo, passar confiança e correteza. Essa é uma palavra italiana que eu tirei agora aqui do italiano, desculpa. Afinal, quem já entra mal visto em campo, como eles já entram, porque geralmente eles estão defendendo direito à defesa de crimes hediondos, é uma verdade que eles entram para defender o direito da defesa de um criminoso, na maioria das vezes repudiado. A acusação, por sua vez, é vista com bons olhos, como paladinos da justiça, guerreiros do bem. Vamos falar a verdade aí sem hipocrisia. A eles cabe tudo isso. Tem mais possibilidade de se articular. Agora, quando um defensor demonstra desrespeito ao trabalho deles, da acusação, deste modo específico, com deboche, não tenham a mínima dúvida que causa repulsa no júri. É uma verdade. E o defensor entra precisando ganhar a confiança de todos os presentes, porque ele não tem, absolutamente. Portanto, o máximo de seriedade, competência e respeito a todos é melhor, não desconsiderando em nada os gritos, performances e teatro. Tudo isso cabe em alguns momentos, né? Mas ficar com um sorriso irônico no canto da boca faz o júri pegar ranço, até porque o júri não é burro, o povo não é burro. E quando o povo pega ranço é porque não acredita em você, não acreditará em nada, mais nada do que você disser. Não é o que você diz, é como você diz e faz. É linguagem corporal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso por 20 anos, tá? Sei o que estou dizendo, acredite. Aí, meu camarada, na hora da votação em sala secreta, esqueça as atenuantes, porque quem pega ranço vai considerar todas as agravantes possíveis. Isso aqui não é uma banalidade não, tá, gente? Isso é certo. É difícil um ser humano sem ego e arrogância, especialmente no meio jurídico. Por isso, toda a minha admiração ao juiz, ao jovem Thiago Camata, que foi delegado já e agora é juiz da primeira vara aqui de Linhares, é um juiz muito fofo, preciso, o doutor Sorriso, diria. Ele está o tempo todo diante dos conflitos todos, gritarias, e está sorrindo de uma forma como se fosse um grande sábio, que porta aquela tranquilidade típica destes seres, que sabe exatamente o que fará após o fim de cada discussão, de cada questão de ordem, de cada tentativa de cavar nulidades. Parece um ancião dentro de um corpo de um jovem juiz. Ele responde sempre sorrindo, com os olhos, parece que nasceu juiz, com domínio total de seu trabalho, não deixa nenhuma brechinha para a defesa explorar depois, nunca erra. Rapaz, que juiz! Aí temos o promotor também, Claudeval Quintiliano, sério, comprometido, experiente. É aquele cidadão que, mesmo tendo colegas, vê que sozinho não só dá conta, como vai além. É extraordinário o promotor Claudeval Quintiliano, tá? O rito, então, estava encaminhado, bem encaminhado, na assistência de acusação, uma das poucas até hoje que eu vi que fez a diferença realmente ali no júri e que estava em consoante trabalho com o Ministério Público. Eu vi poucos até agora, eu não tenho uma carreira imensa cobrindo júri, tá, gente? Então, o público que demonstrou o tempo todo, que demonstrou não só respeito aos assistentes, mas diferença, importância e admiração. Estavam lá os assistentes de acusação para somar e não somente para aparecer, tá? Não teria problema estarem para aparecer, caso fosse. Entretanto, estavam lá unidos com o processo em mente e muita expertise e competência. A defesa, boa defesa. Muitos jovens, impossível contar quantos, todos aplicando o método da Confraria Criminal de Zanoni Júnior, um dos grandes criminalistas do país, onde nós passamos, seu nome é mencionado nos bastidores com admiração.
Os jovens, capitaneados pelo Dr. Pedro Ramos, apesar do pouco tempo que tiveram para um caso como este do Georgeval, tiraram leite de pedra, tentaram aplicar estratégias oportunamente, aplicados, estudiosos, com muito potencial, mas ainda assim sem aquela destreza mestra no executar e aplicar as técnicas, né? Sem muita expressividade. Embates e polêmicas são diferentes de expressividade, na minha opinião. Mas toda a minha admiração a eles, especialmente ao Dr. Pedro Ramos, o mais tranquilo ali, experiente, acredito eu. Não usava essas técnicas de provocar com risinho, isso, aquilo, e ficar toda hora fazendo um show. Ele é uma pessoa bem pacata e bem centrada, então acho que isso vai levar ele longe. Ele não entra em conflito com o povo. Não entra em conflito com o povo, logo não entra em conflito com os jurados, mas as provocações dos colegas aí causaram ranço sim, eu tenho certeza absoluta, naqueles todos os jurados que estavam ali sentados ouvindo a narração de crimes hediondos, vendo imagens desses crimes tristes, horríveis, desumano, o que a gente viu ali. Para quem entrou agora e está perguntando quanto tempo o Georgeval ficará preso, vou repetir aqui mais uma vez, tá, pessoal? O crime cometido por ele é anterior ao pacote anticrime de 2020 e a lei não retroage em desfavor do réu. Isso quer dizer que a lei de 2020, que muda o tempo máximo de que uma pessoa pode ficar presa, encarcerada no Brasil, hoje é 40 anos, só que antes era 30, na época do Georgeval. Então, para ele, vale esse 30, né? Vale a partir de casos cometidos em 2020 para cá, só o de 40. Para ele, fica aí 30 anos. Ele vai ficar 30 anos fechado, cravado, sem sair, sem direito a semiaberto. O Georgeval não tem direito a semiaberto, tá bom? O caso do Georgeval é a parte. Então, pessoal, ele vai ficar 30 anos preso em regime fechado e depois sai para condicional. Sai, é jogado pro povo, tá? Mas e os 2/5 da pena, o bom comportamento, trabalhos efetuados? Eu vou explicar. O Dr. Del Moraes, que era advogado dativo do Georgeval, me confirmou o meu entendimento e trouxe informações ainda mais precisas, com exemplos, tá? O doutor me deu e eu agradeço muito ao Dr. Del. O bandido da luz vermelha, por exemplo, depois que ele foi solto, depois de preso por 30 anos, sem reintegração à sociedade, ele saiu da cadeia e foi assassinado. Então, o Georgeval só pode ficar preso 30 anos, mas a progressão de regime dele, nos 2/5 da pena, ele progride 2 anos para cada 5, tá? Então, se ele tivesse pegado 150, que foi quase 150 anos, por exemplo, foi 146, você pega esses 150 por 5 e multiplica por 2, né? Dá 60 anos. Prestem atenção, gente. Mesmo com toda a progressão, a pena dele se atenuaria para 60 anos. Então, ele só pode ficar 30 e vai ficar 30 anos lá, preso mesmo, tá? No caso agora 25, porque ele já está preso há 5 anos, tá? Ele já está preso há 5 anos, ele sairá da prisão com 66 anos, quase 70, sem nenhuma fonte de renda ou bem. Ele vai ficar 30 anos fechado, com 23 horas de cela por dia e 1 hora de banho de sol. São 30 anos inteiramente em regime fechado, no caso 25. Da data que ele foi preso até hoje, tá? Lá atrás ele foi preso em 2018 mesmo. Ele vai direto para a liberdade condicional depois, que é o regime aberto, sem semiaberto. Ele não progride de regime, porque teria que cumprir 60 anos com todas as progressões dele. Então é isso, gente. Ele não tem nenhuma chance de sair antes dos 30 anos. O Georgeval, tá bom? Ele atua lá dentro como pregador hoje, como operador da palavra dentro do presídio, então ele acaba tendo mais oportunidade de sair da cela, se unir com outros detentos em outras galerias, e como o complexo penitenciário dele tem várias cadeias, média 1, média 2, média 3, máxima 1, máxima 2, tem a área do semiaberto, tem a área dos provisórios, ele pode até ser chamado para pregar nestes outros lugares dentro desse complexo prisional, ou seja, nessas outras unidades dentro desse local ali em Viana, mas a priori somente dentro da unidade onde ele vai cumprir. Não tenho certeza, disse o Dr. Del Moraes, se ele irá para o Máxima 1, que é uma penitenciária dentro desse complexo de segurança máxima, dada a sensibilidade de seu caso. Mas devido ao fato dele ser um preso condenado também por crimes sexuais, ele pode ser levado ao PEV, acho que 5, que é outro complexo penitenciário em Vila Velha. Tá bom, gente? Em Vila Velha, onde é uma cadeia específica para estupradores. Eu creio mais nessa possibilidade, pois acredito que dentro dos crimes de
o Jorgeval é sem dúvida um dos piores cometedores desse tipo de crime que eu já vi. Mas o Dr. Del acredita que ele ficará onde está, uma vez que esteve ali em Viana por 5 anos, então ele pode ficar no máxima 1 ou no máxima 2, presídios de segurança máxima 1 ou 2, tá? A perícia, gente, vamos falar um pouquinho sobre a perícia agora. Outro ponto crítico para mim da defesa, e também conversando com juristas, acharam a mesma coisa. Tentar desconstruir a fé da perícia, começaram errado. Primeiro, eles se manifestaram errado em relação a não querer que fosse ouvido o bombeiro, que a testemunha estava contaminada, segundo eles, por já ter dado um parecer pessoal em uma entrevista, e pipipipopopó, eu disse isso já no primeiro dia de resumo. O juiz não aceitou e ouviu ele como testemunha, obviamente. O que eles poderiam ter feito? O ideal que eles poderiam ter feito, conversando também com o Dr. Del, que eles deveriam ter feito o seguinte, falando de modo técnico agora, gente, tá? Modo técnico, vamos para a parte técnica, sem emoção agora, parte técnica jurídica. Esses defensores ficaram lá falando que essa testemunha estava invalidada, que não servia, porque ele tinha dado parecer pessoal. O juiz falou que o parecer que ele deu depois do trabalho dele. Ele efetuou o trabalho dele e depois ele deu o parecer dele. Então isso não interferiu no trabalho dele. Foi isso que o doutor Tiago falou. Por isso que eu falo, gente, um juiz extraordinário, rápido e tranquilo. Falou sorrindo isso. Um sorriso... não é um sorriso de deboche, não é um sorriso mesmo de uma pessoa que está ali efetuando o seu trabalho e sabe o que está fazendo e está muito tranquilo. E algumas vezes eu achei que ele e o doutor promotor, o doutor Ciderson também, estavam vendo ali um pouco de, digamos assim, de falta um pouco de traquejo ainda de campo dos profissionais da defesa, então eles estavam ali percebendo essa questão, é o que ficou para mim marcado ali. Acredito que eles tenham tido essa percepção, porque eles estavam muito... Às vezes parecia que eles tentavam até fazer-os entender as coisas que eles deveriam entender. E conversando com profissionais, como o Dr. Del, por exemplo, outros que eu não sei nem o nome aqui, né? Infelizmente estava conversando assim. O que acontece? Eles ficaram tanto tempo falando que esse perito deveria ter sido desqualificado, que não deveria ter sido ouvido, óbvio, porque a perícia foi crucial durante o processo, então queriam que não fosse interrogado. E depois, gente, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram 2h30 interrogando esse perito. Ou seja, ele não era crucial, ele deveria ser invalidado, mas a gente vai pegar e vai ficar 2h30 dando importância para ele. Ah, não, mas a gente vai mostrar aqui as incoerências dele. Não, vocês não mostraram a incoerência dele, vocês mostraram a importância dele. Se fosse eu, doutor, concordo com o doutor Del e outras pessoas, que eu teria feito? Eu falar assim, excelência, nós não temos nenhuma intenção de ouvir, de fazer nenhuma pergunta para a testemunha, porque para nós o depoimento dele está invalidado, está contaminado, e então para a gente é irrelevante qualquer coisa que ele vier a dizer aqui hoje nesse plenário. Eu teria feito isso, assim como a acusação fez com o depoimento da primeira testemunha da defesa, que foi o psiquiatra. Eu acho que a acusação fez isso, tá? O promotor não quis fazer pergunta, porque não era testemunha do caso, era um psiquiatra. Atendeu o Jorgeval lá na época do crime? Não. Acompanhou ele durante o crime? Não. É uma pessoa que está em todos os julgamentos, é um profissional sério e bom, inclusive deixou claro para o juiz que mesmo que o Jorgeval não tem perfil de psicopata, não tem perfil de psicopata, segundo ele, né, óbvio. Mas o juiz pergunta, mas ele poderia ter cometido esse crime mesmo assim? Claro, obviamente, ele cometido este crime, absolutamente, ele falou, uma coisa não anula a outra. Pronto, acabou. Já disse o que precisava ser dito para a acusação. Aí depois disso, gente, a acusação dispensou suas outras 3 testemunhas, já não era mais necessário, a experiência deles diziam que não era mais necessário, com os testemunhos do delegado e do primeiro perito, não restava muito mais a ser falado aí. Aí a defesa, para não ficar feio, tentou a estratégia de usar isso contra a acusação de modo meio pretensioso, não sei se realmente acreditavam que fosse o caminho correto, ou por não terem de fato percebido o que tinham acabado de fazer.
Eles passaram o resto do julgamento jogando isso na cara da acusação. Ah, vocês não quiseram ouvir, por que vocês dispensaram essas 3 testemunhas? Entre outras coisas, né, dizendo que a acusação dispensou essas 3 testemunhas importantes porque, falando de modo simplificado, estavam com medo de serem desmascarados. Acho que era nítido, até para o mais leigo presente naquele plenário, a tranquilidade da acusação, quando percebeu que os jovens advogados iam ficar horas ali interrogando suas testemunhas, que era desnecessário, porque o delegado e o perito fizeram um serviço bem feito, em uma memória e tudo mais. Com aquela dinâmica espetaculosa de júri, coerentemente ali, dispensaram tanto, já tinham mais que suficiente ainda, a sustentação oral viria depois. Restando as testemunhas de defesa do Georgeval, que eram, como eu disse, o psiquiatra, pessoas que tinham a ver com os fatos, não eram, que pesavam contra ele, mas um psiquiatra, uma psicóloga contratados, assistentes técnicos da defesa, e tentou implantá-los ali como testemunhas. Gente, uma forçação bem complicada. Além de que a moça, a psicóloga, ela tinha um ar assim meio presunçoso, né? Ela chegou a dizer coisas como que causa ranço no ouvinte, né? Causa ranço. Então eu falo, gente, não é sobre você, não é sobre o seu ego, não é sobre a sua vaidade, é sobre como você vai falar as coisas ali. Tá? O defensor, assistentes técnicos da defesa, tem que parecer bonzinhos, eles têm que parecer pessoas críveis, eles têm que parecer pessoas legais. Não pode chegar ali com ego, presunção e não se comunicar com o público. O público não vai entender rebuscamentos também que vocês tentarem forçar ou falar ali. Então é preciso falar com o público, porque nesses momentos o público só vê ego e aí isso vai refletir no júri, que é representante do público. Certo, gente? Então entendo aí que o homem é vaidade, né? Vaidade das vaidades e vento que passa. E é isso por isso que eu falei no começo do vídeo, porque a gente tem que tentar, eu pelo menos, eu quero isso, cada um faz o que quer da sua vida, tentar evoluir todos os dias e não me reconheço mais naquela de ontem, provavelmente amanhã de hoje. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, eu gosto muito de epiteto e acho que é por aí, né? Além da minha fé cristã. Pra vocês terem uma ideia, a psicóloga foi pega ali, ela chegou a dizer que era tão especializada, tão perita em tudo, tão sensacional, que quem era o delegado do caso, né? Que o delegado não representava nada no processo, que ser delegado não é uma ciência. Ela disse nas palavras dela isso. Ou seja, os delegados existem para abrir inquéritos, investigar, concluir investigações, apresentá-las ou não ao Ministério Público, mas para a moça, né, para a psicóloga, suas especializações eram mais relevantes, qualificadas para dizer se o Georgeval era ou não criminoso, ou teria ou não cometido crimes, né? Uma coisa leva a outra. As técnicas apresentadas por ela deixavam claro que o Georgeval não era um criminoso. E quem é o delegado na fila do pão? Cadê a sua ciência para mostrar que o Georgeval é um criminoso? Eu li fulano de tal, então fulano de tal, eu fiz mestrado, eu fiz aquilo. Então, eu digo que ele não é, porque ele não tem perfil. Imagina que forma positiva que um jurado vai ouvir uma coisa dessa, não é, minha gente? Olha que coisa sensacional. Né? Olha que sensacional. O doutor Eude teve uma outra postura já, bem diferente. Calmo, tranquilo, acostumado com os júris, mas testemunha, uma coisa bem contraditória, né? Para mim, os assistentes técnicos de defesa não serviram para nada, a não ser causar mais ranço ainda nos jurados. E cansá-los, né, prolongar o júri. Existem vários casos onde é de valia esses assistentes técnicos, eu acho de valia. Mas, gente, tem que ser objetivo, senão o jurado desliga, senão o povo desliga. Eu acho que o jurado também vai desligar. Então, gente, vamos ser mais objetivos, vamos reduzir aí. Tem jeito de você trazer um assistente técnico de defesa e ele explicar de uma maneira didática para as pessoas. Não adianta você lá ficar falando um monte de coisa que o público não vai entender. O público quer entender, o jurado precisa entender. Não menospreze o jurado. Tenta comunicar com ele, não fica, vou falar umas técnicas que vai parecer. Não pode parecer, tem
tem que ser efetivo, eficaz e tem que resultar no conhecimento dos jurados, tá? Se não, tentar uma clemência aí, mas essa questão extremamente técnica aí não bate no público, porque a gente, eu sou público, não entende nada. Uma questão que foi muito discutida ali foi sobre o PSA encontrado na cavidade anal dos meninos, saindo agora do psicólogo, do psiquiatra, tá? Isso foi muito debatido e, segundo ali apresentado pela acusação, o PSA só pode ser encontrado onde houve coito anal, né? Então, assim, me foi apresentado um outro estudo, não pela defesa do Georgeval, pelo Dr. Del também, onde uma psicóloga do inquérito disse que 60% das crianças entre 0 e 7 anos, algo assim, ela fala que a maioria das crianças nasce, principalmente os meninos, com o PSA, já. Então ela fala que não há possibilidade desse PSA ser das crianças, e depois ela fala, essa mesma psicóloga, ela diz que não há possibilidade nenhuma do PSA ser destas crianças, ou seja, primeiro ela fala que crianças já nascem com PSA, e depois ela fala que não há possibilidade deste PSA ser das crianças, então ela meio que se contradiz. Aí o doutor Del, ele ia defender o Georgeval, ele pediu para uma colega dele até uma biblioteca, onde eles encontraram um estudo de medicina de Colatina, que fala exatamente sobre isso, sobre um estudo da USP, onde diz que crianças de 0 a 7 anos, acredito, foram pesquisados 30 meninas e 30 meninos, e 29 meninos apresentava o PSA. E 27 de meninas também apresentavam o PSA. Então, é uma substância, segundo ele, presente na criança, ou em maior ou em menor quantidade. Segundo o defensor do Georgeval, existe isso no processo, e também essa parte de extensão que ele fez de pesquisa. Aí poderia ter colocado o Georgeval sobre uma outra perspectiva em relação ao estudo das crianças, pois o sêmen não é formado só por proteína, só de PSA, tem outras coisas. E mais, para ser PSA de sêmen, teria que ter tido uma quantidade muito grande ali encontrada para dizer que aquele PSA seria de um sêmen. Outra questão debatida foi sobre o ar-condicionado. O Georgeval sempre disse que o incêndio foi causado pelo ar-condicionado. Os peritos, a perícia, segundo o bombeiro ali, não tinha a menor possibilidade. Eles chegaram a colocar num simulador muito moderno, um aplicativo de reprodução muito moderno, várias vezes aumentando a intensidade desse ar, e nenhuma das vezes o fogo iria se manifestar daquela maneira ali, mas daria tempo ali, uns 6 minutos, para que os meninos pudessem ter corrido. O doutor ali, ele questiona isso também, ele diz que não procuraram saber nem a marca do aparelho do ar-condicionado, mas que ele, através da imagem, ele foi procurar semelhantes, e que ele iria bater nessa questão do ar-condicionado também, para dizer que poderia sim ter sido causado o incêndio do caso do Georgeval por um ar-condicionado e estrondoso, e rapidamente ter queimado tudo no quarto. Para o doutor, a defesa não se atentou a essas coisas, né? Mas eles tiveram pouco tempo, muito pouco tempo, e eles flertaram com essas coisas. Então, provavelmente, se eles tivessem tido tempo, se eles tivessem tido esse tempo, provavelmente eles chegariam nessas mesmas conclusões que o doutor. O que a defesa queria, eu acredito que era a visibilidade, arrastar o júri para a vitória, onde teria outro juiz, outro fórum, outra estrutura, melhor ali para todos, para os advogados. E acredita-se que os advogados terão realmente que pagar a multa de 50 salários mínimos cada, pelo abandono do júri lá no dia 3 de abril. Eu questionei juristas, até usei os exemplos do doutor Quaresma, doutor Hércio Quaresma, que costuma fazer isso e reverter depois de abandono de júri. E aí ficou entendido que eles vão apelando, e chega lá no fim, eles vão ter que pagar, porque é uma coisa contra o Estado, e o Estado é mais efetivo, é mais poderoso para cobrar estas questões, tá? Segundo eles, difícil de perder. Lembrando que o Georgeval, em sua condenação, foi incluído que ele deve pagar todas as custas processuais, além da pena. Ele não possui posses nenhuma, tá? Não possui posse de nada, nem dinheiro, mas isso vocês verão na narração dos depoimentos, que isso aqui que eu falei é nada perto de tudo que vocês vão ver. É sensacional, foi muito legal esse júri mesmo, tá? Em relação aos crimes, eu vou mostrar aqui para vocês agora, em relação a eles,
Vou mostrar quais foram os crimes, a quantidade de votos dos jurados, e é importante lembrar que são 7 jurados, que se a votação chega no número 4 de votos pela condenação do Georgeval, imediatamente a votação encerra, porque já tem 4 votos, não tem, né, necessidade de continuar. Não se abre os 3 restantes, por isso é desnecessário. Vai abrindo voto a voto até que seja confirmada a sentença, e nesse caso foi sempre unânime contra o Georgeval, a favor da condenação do Georgeval. Para a condenação, eu vou explicar com exclusividade, com os documentos oficiais que recebi imediatamente após a sentença, de quais foram os crimes, como votou cada jurado. É isso, fiquem com Deus. Eu voltarei aqui com os depoimentos narrados do julgamento de Georgeval Alves, com o julgamento de Georgeval Alves em formato podcast, depoimentos narrados por mim aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais. Lembrando que o Georgeval foi condenado a 146 anos de prisão pelos crimes contra seu filho de 3 anos e seu enteado.